A primeira vez que percebi que algo não batia certo foi num detalhe quase ridículo. A minha mãe pousou 2 chávenas de café na mesa e perguntou se o meu pai ia demorar muito. O meu pai tinha morrido há uma década. Eu fiquei ali, com a respiração presa numa esquina do peito, a olhar para o vapor a subir devagar, como se o tempo pudesse voltar para trás só porque eu queria. Não voltou. E, a partir desse dia, o mundo começou a desalinhar. Os esquecimentos vieram como pingos de chuva antes da tempestade. Chaves no frigorífico, o fogão aceso, o meu nome trocado com o de uma vizinha antiga. De início, tentei rir-me, dar-lhe a mão e dizer coisas da idade, como quem fala baixo para não acordar o medo. Mas havia noites em que ela acordava sobressaltada e chamava por mim como uma menina perdida. E eu, já adulta, encolhia-me por dentro, com vergonha de não saber proteger quem sempre me protegeu. O meu irmão, o Miguel, morava a 20 minutos dali. Quando liguei, veio com a voz envolta em desculpas de seda, o trabalho, as contas, a esposa que não tolera dramas, a falta de jeito para cuidar de doentes. Disse, não tenho recursos, e eu ouvi, não tenho vontade. Prometeu passar no fim de semana. Não passou. Passou a vida. Mudei-me para a casa da minha mãe numa mala pequena, 3 mudas de roupa, uma pasta com contactos médicos e um medo que eu não sabia onde guardar. As manhãs tinham o cheiro a comprimidos esmagados e pão torrado. As tardes, a consultas e filas. As noites, a passos leves no corredor, eu a segui-la como um guarda-costas para que não se perdesse na própria casa. Havia dias bons, em que ela se sentava no jardim, fechava os olhos ao sol e me dizia, estás a ficar tão bonita? Eu respondia, é da luz. Era mentira, era dela. Quando o cansaço me partia os ossos, voltava a ligar ao Miguel. Do outro lado, vinham suspiros ensaiados e frases redondas. Acredita. Se pudesse. E aí agora? Sabes como o meu chefe é. A Rita anda num período complicado. Eu deixava-o falar até o silêncio nos engolir. Depois, desligava e ia contar pílulas numa caixinha semanal, como quem tenta pôr a vida em colunas. Segunda a domingo. Tudo organizado para não se desfazer. No espelho da cozinha, via uma mulher nova com olheiras antigas e perguntava-me: quando foi que envelheci de repente? Uma noite de inverno. Acordei às 3 da manhã com o som da água. Encontrei a minha mãe de bata, a encher uma panela para cozer batatas. Embora já tivéssemos jantado, tinha as mãos geladas e um medo infantil nos olhos. Enxuguei o chão, levei-a para a cama e fiquei ao pé dela até os seus dedos desacalmarem nos meus. No escuro, sussurrei: eu fico. Foi a primeira promessa que não quebrei. O Miguel apareceu 2 vezes, uma por obrigação e outra por culpa. À porta, ensaiou um semblante de dor. Disse, não a quero ver assim. E ficou 3 minutos na sala, a olhar fotografias antigas como se o passado pudesse servir de presença. Antes de sair, perguntou se a mãe tinha alguma coisa escrita, algum dinheiro que seja preciso movimentar, essas coisas legais que é melhor não deixar para depois. Eu ouvi a palavra que não se atreveu a dizer: herança. Fechei a porta devagar para não acordar a raiva. No consultório, a médica foi directa como o frio. Está a perder a autonomia. Eu perguntei o que fazer com a frase perder a autonomia quando se trata da pessoa que nos ensinou a andar. Voltei para casa com uma lista de novos medicamentos e a sensação de que o mundo tinha ficado mais pesado 1 centímetro.
Organizei papéis, marquei análises. Aprendi a falar devagar para não ferir. E a abrir as janelas todas as manhãs para que a casa respirasse por nós. Houve um domingo em que ela adormeceu na poltrona e eu sentei-me no chão, encostada às suas pernas, como quando era criança. O relógio da sala fazia um barulho tolo, repetitivo, como um coração cansado que insiste. Ali, entre o tic-tac e a luz a entrar pelas cortinas, eu percebi que cuidar é um verbo que nos tira muito sono, tempo, juventude, mas devolve-nos algo que não cabe numa conta, a paz de saber que estamos onde devemos estar. As mensagens do Miguel tornaram-se lembranças automáticas no ecrã. Como é que ela está? Na próxima semana vou aí, diz se precisares de alguma coisa. Eu escrevia: está estável, não te preocupes. E apagava as palavras que me queimavam os dedos. Preciso de ti. Não as enviei. Não por orgulho, por cansaço. Há pedidos que nascem para morrer no rascunho. Um dia, a minha mãe chamou-me pelo nome completo, com aquela gravidade que só as mães têm quando querem dizer algo que fica, se eu me esquecer. Tu lembraste por mim, eu jurei que sim. Ela sorriu, pousou a mão sobre a minha e adormeceu. Eu fui à cozinha e escrevi num post-it: eu lembro. Colei-o no frigorífico. Durante semanas, sempre que abria a porta para tirar leite, lia a promessa em voz baixa, como quem reza. O Miguel telefonou nessa noite. Disse que a vida lhe tinha corrido ao lado, que não queria meter-se em dramas, que isto era demasiado para ele. Tive vontade de lhe dizer que o amor não é um talento, é um trabalho, que ninguém nasce sabido de fraldas, queda de açúcar, desorientação às 2 da manhã, que a coragem não aparece quando faz sol. Em vez disso, respondi: está tudo controlado. Nunca esteve. Mas aprendi a controlar uma coisa: a decisão de ficar. As semanas seguintes foram uma coreografia de pequenas vitórias e derrotas, dias em que ela conseguia comer sozinha, outros em que os talheres lhe pesavam, manhãs em que me chamava filha, tardes em que me perguntava se eu trabalhava naquela fábrica da esquina. Eu repetia a minha história como quem lê um folheto de instruções, paciente e triste. Sou a tua filha. Estou aqui. Era a verdade mais simples e mais difícil. Um fim de tarde. No jardim. A minha mãe apontou para a janela do quarto e disse: a luz entra por ali como antigamente. E eu, com um nó bonito na garganta, percebi que nem tudo se perde. Que há coisas que a doença não rouba: um hábito de sol, um cheiro de roupa lavada, o som de um riso que já conhecemos de cor. Alisei-lhe o cabelo e ela apertou-me os dedos. Forte, como quem carimba uma despedida adiada. Nessa noite, tomei uma decisão que me doeu e me salvou. Deixei de esperar pelo Miguel. Não por rancor, por lucidez. O amor que fica não pode esperar pelo amor que falta. Organizei os papéis da casa. Marquei as contas. Comecei a registrar despesas num caderno azul. Cada número era um lembrete. Cuidar custa. E eu estava a pagar o preço certo. O inverno fechou-se sobre nós, com ele, a certeza de que o fim vinha a caminho. No silêncio do quarto, onde o relógio tinha parado sem que eu reparasse, encostei a testa à dela e disse a frase que me queimou por dentro: se tiveres de ir, eu fico. Nesse momento, percebi finalmente o que é medir o amor em presença. Não é contar horas, é aguentar as horas que não contam para ninguém. Quando ela partiu, foi de manhã cedo, entre a primeira e a segunda respiração do dia. O mundo não fez barulho. Eu sim, mas por dentro. Fechei-lhe os olhos.
Abri as janelas. Deixei o ar frio entrar. Lavei as chávenas. Dobrei a manta. E, pela primeira vez em muito tempo, sentei-me sem fazer nada. Foi aí que o telefone tocou. Do outro lado, a voz do meu irmão. Cuidadosa, como quem anda num corredor escuro. Então, como é que fazemos com as coisas da mãe? Eu ainda não sabia. Mas a pergunta verdadeira não era como fazemos. Era o que é que vale. Afinal, uma vida cuidada. No dia seguinte, fui ao banco. A funcionária reconheceu o apelido. Pediu-me documentos. Chamou uma colega. E, quando me entregou o dossiê para assinar, disse em voz baixa, como quem confessa, ela veio cá sozinha. Há meses. Disse que confiava em si. Levantei os olhos e vi o meu nome onde não esperava vê-lo. A partir daqui, o amor deixaria de ser apenas presença, ia transformar-se num veredicto. E a verdade, essa, estava escrita de forma que nem as minhas dúvidas conseguiam apagar. No corredor do banco, com a pasta no colo e as mãos ainda a tremer, percebi que a minha mãe tinha feito uma escolha em silêncio. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre responsabilidade. E, quando telefonei ao Miguel para lhe contar, ele disse: eu não sabia. Eu respondi com a mesma calma com que contei pílulas durante meses. Nunca quiseste saber. É aqui que a história muda de sala, da casa onde se cuida para a mesa onde se decide. O banco tinha aquele silêncio polido dos lugares onde a vida dos outros cabe em dossiês. Peguei a senha, sentei-me e vi o meu reflexo tremido no vidro de segurança. Não parecia luto. Parecia alguém à espera de uma sentença. Quando me chamaram, caminhei até ao balcão, como quem atravessa um corredor de hospital. A funcionária pediu o BI, o NIF, a certidão de óbito. Digitou durante longos segundos, o cursor a piscar como um coração impaciente. Depois chamou uma colega. Trocaram um olhar breve. E eu entendi. Havia ali algo que não se diz de pé. Convidaram-me a entrar para um gabinete. O ar cheirava a papel e a limpeza recente. Ela abriu o ecrã. Girou-o um pouco na minha direção. E disse em voz baixa, como se a verdade pudesse acordar alguém: Dona, a sua mãe esteve cá há meses. Veio sozinha. Pediu para atualizar a titularidade. As contas, os certificados, até a documentação da casa, estão em seu nome. Não como herdeira. Como titular, a palavra titular caiu como metal no chão. Eu procurei a alegria e não a encontrei. Procurei o alívio e também não estava. O que encontrei foi um vazio redondo. Limpo, como a sala depois do velório. Assinei os papéis com a mão de quem não está certa do próprio pulso. A funcionária, antes de fechar a pasta, acrescentou quase num sussurro. Ela disse que confiava em si. Eu sorri com gratidão, ao mesmo tempo, com uma raiva tão secreta quanto santa. Por que é que me disseste isto assim? Mãe, no silêncio. No corredor, encostei a testa à parede fria e contei até 10. Saí dali com uma pasta pesada e uma pergunta mais pesada ainda. O que é que se faz com uma casa? 3 contas. 2 dívidas. E uma ausência. Telefonei ao Miguel. O toque demorou o suficiente para eu quase desistir. Atendeu com a voz aveludada de quem se prepara para parecer correto. Contei-lhe, sem floreados, o que o banco confirmara. Do outro lado, silêncio. Depois uma gargalhada breve, nervosa, como quem tropeça numa cadeira no escuro. Não pode ser. A mãe nunca faria isso. Fez, então enganaram-na. Ela fez meses antes.
lúcida. E deixou tudo regularizado. Ele inspirou fundo. E o que saiu não foi dor. Foi cálculo. Está bem. Então, falamos de como dividimos. Certo. Digo. O que é justo? Não quero problemas, justo. A palavra arranhou. Eu via. Superposto ao ecrã do telemóvel. O ecrã do banco com o meu nome repetido como um selo. Não era um prêmio. Era um encargo. Procurei as forças que me tinham sustentado nas madrugadas do fogão aceso e encontrei-as. Cansadas, mas em pé. Disse-lhe: não há divisão. A mãe não partilhou. Transferiu. Para mim, ele soprou um riso seco. Tu sabes que isso é cruel. Cruel foi a cadeira vazia nas terças-feiras. Ele desligou primeiro. No dia seguinte, fui ao advogado que uma amiga me indicou. Gabinete simples. Livros que não eram de enfeite. Olhos que sabiam ouvir. Contei-lhe a história de trás para a frente. Como quem desfaz um nó. Ele analisou cópias. Cruzou datas. Pediu-me para respirar e disse: isto não é herança. É transmissão em vida. Legalmente. Pertence-lhe. Moralmente. Pertence a quem cuidou. Assente. Mas por dentro algo resistia. Eu não queria a palavra pertence. Queria a palavra devolver, devolver-lhe a ela o tempo que já não tinha. Devolver-me a mim a irmã que não fui, quando a vida era fácil. Devolver ao Miguel a responsabilidade que ele recusou. Não havia devoluções possíveis. O advogado explicou os próximos passos. Impostos a acertar. Despesas em aberto. Registros que precisavam de atualização. Não é só receber, disse, é assumir. A frase assentou em mim com a precisão de uma verdade que já era minha. A herança é invisível antes de aparecer nas contas. É feita de noites em claro. Das filas da farmácia. Das conversas com médicos. O dinheiro chega depois e nunca chega para pagar. Saí do gabinete e caminhei até casa a pé. Como quem precisa que o corpo entenda o que a cabeça recusa. No frigorífico. O post-it amarelo continuava lá. Eu lembro, olhei para a mesa da cozinha, para as chávenas que ainda não tinha arrumado desde o velório, e percebi que a minha mãe tinha feito aquilo que as mães fazem quando amam. Não me deixou um peso. Deixou-me uma direção. À noite, o Miguel apareceu. Não telefonou. Apareceu, gesto que, anos antes, me teria comovido. Agora, apenas me deixou alerta. Entrou com um passo que queria ser humilde e um olhar que não sabia como. Olhou em volta como se a casa lhe pertencesse pela memória. Eu servi-lhe água. Ele não a bebeu. Fiz umas contas, começou, e acho que uma divisão simples. 50-50. Seria justo. Não houve divisão quando a mãe precisou de ir ao hospital às 4 da manhã. Não sejas baixa, não sou. Só estou a ser cronológica. Ele engoliu em seco. Se eu soubesse que a mãe, que ela te tinha, eu teria feito as coisas diferente. Eu respirei devagar. Por um momento, quis acreditar. Mas a frase vinha com um condicional que doía. Se houvesse dinheiro à vista, haveria cuidado. Não. Miguel disse. Manso farias igual. Porque a mãe não mudou teu caráter, só tirou o teu disfarce. Ele levantou-se. E eu vi o orgulho a ponto de ferver. Isto não fica assim, atirou. Sem me olhar. Vou falar com um advogado. Fala. E abri a porta com a calma que aprendi na farmácia. Quando faltava o comprimido certo, e ainda assim eu tinha de arranjar solução. Na madrugada que se seguiu, não dormi. Sentei-me na sala com o dossiê aberto e comecei a organizar o que, até ali, era só caos, faturas de hospital, recibos de exames, contas de luz, notas sobre vazamentos na cozinha.
Ao lado dos números, escrevi pequenas legendas para mim mesma. Fevereiro, febre. Março, queda. Abril, soro. Maio, alta. Era o meu inventário de amor. Ninguém me exigia. Mas eu precisava de ver. Preto no branco. O mapa daquilo que nos tinha trazido até aqui. No dia posterior, voltei ao banco para fechar uma conta antiga. No corredor, cruzei-me com a mesma funcionária. Perguntou se eu precisava de ajuda para levar a pasta. Disse-lhe que não. E, nesse não, percebi uma coisa simples e terrível. Eu tinha passado a carregar, sozinha, não apenas papéis, mas a narrativa da nossa família. O Miguel podia reclamar capítulos. Eu carregava o enredo. Quando saí, o telemóvel vibrou. Mensagem do Miguel. Vamos resolver isto de forma adulta. Fiquei a olhar para a frase como se fosse um espelho torto. Apaguei a resposta que me veio à cabeça e escrevi outra. Vamos. Começa por aceitar o que aconteceu. A verdade é que eu também precisei de aceitar. Aceitar que o meu nome, repetido nos documentos, não era um troféu, mas uma responsabilidade que me atravessaria os próximos anos. Aceitar que a mãe tinha escolhido no silêncio, porque sabia que as escolhas em voz alta geram guerras. Aceitar que a justiça, às vezes, se escreve sem que ninguém aplauda. Guardei a pasta, lavei a cara e sentei-me no degrau da entrada. O céu estava a começar a cair numa cor que a minha mãe chamava azul que promete chuva. Fechei os olhos e deixei que a casa respirasse por mim. Quando os abri, ouvi, ao longe, a voz do Miguel com um vizinho. Cordial. Estudada. Pronta para um palco. E entendi a próxima cena antes de ela começar. Ele não ia lutar na sala certa. Ia encenar no bairro, nos olhares, nas versões. A herança invisível tinha finalmente ganho nome e assinatura. Agora, o que viria a seguir já não era sobre contas, era sobre máscaras. Na reunião dos moradores, as pessoas iriam perguntar: o que aconteceu? Eu levaria documentos. O Miguel levaria histórias. E, entre papéis e aplausos fáceis, alguém teria de dizer, sem gritar, onde esteve a verdade quando ninguém estava a ver. A notícia espalhou-se pelo bairro como roupa estendida em dia de vento. A casa ficou toda no nome dela. Eu não disse nada a ninguém. Mas o Miguel não precisava de bocas. Bastava-lhe um público. Em poucos dias, tornou-se presença assídua nas calçadas onde raramente parava. Ajudava a levar sacos, perguntava pelos netos das senhoras, oferecia-se para trocar lâmpadas. Cada gesto vinha embrulhado numa frase com borda de piedade. Coitada da minha irmã. Ficou com tudo. E com o peso todo. Imagina, não era uma mentira inteira. Era meia verdade moldada para lhe servir. Quando recebi o e-mail da Associação de Moradores a marcar reunião, assuntos gerais, manutenção, atualização de proprietários, entendi que aquele ia ser o nosso primeiro tribunal. Não com juiz, mas com olhos. Preparei-me como para uma cirurgia. Documentos numa pasta transparente. Recibos organizados por mês. E uma serenidade que parecia emprestada de alguém melhor que eu. A sala do salão paroquial cheirava a madeira velha e desinfetante. As cadeiras de plástico, alinhadas como dentes. O Miguel chegou 5 minutos antes do início. Camisa engomada. Barba aparada. Aquele sorriso treinado de quem nunca se atrasa quando o palco é bom. Cumprimentou toda a gente pelo nome, eu nem sabia que ele o sabia. Sentou-se atrás, como se a modéstia lhe coubesse. Eu escolhi a fileira do meio. Quem passa a vida no meio do furacão aprende a ver melhor dali.
A reunião começou com assuntos pequenos. Um cano que rebentou no prédio da esquina. Um carro que estaciona sempre em cima da rampa. Uma proposta de pintar os muros. Até que a presidente, uma viúva de olhos claros que conhecia a minha mãe desde as procissões, disse: há também a situação da casa da dona Amélia. Sabemos que agora está em nome da filha. Talvez possas explicar. Minha querida, havia doçura na voz. Sim. Mas também o peso do que toda a gente queria perguntar e não tinha coragem. Levantei-me com a pasta nas mãos. O silêncio tinha nervo. Disse o básico: que a minha mãe, ainda lúcida, tinha transferido a titularidade. Que havia despesas em aberto que eu estava a assumir. Que o meu compromisso era manter a casa viva, como ela queria. Mostrei o documento principal, sem números sensíveis. Mostrei o registro do banco. Mostrei, mais do que tudo, a cara de quem não precisava de provar nada para dormir, mas precisava de dizer a verdade para respirar. O Miguel levantou a mão. Teatral. Pedindo a palavra como um aluno aplicado. Posso. A presidente assentiu. Ele pigarreou. E o discurso veio branco e limpo, como um guardanapo passado a ferro. Antes de mais, respeito muito a dor da minha irmã. Só queria que todos soubessem que isto caiu sobre nós sem aviso. A minha mãe era uma senhora de coração. Não sei se teve tempo, ou cabeça. Para avaliar as consequências, fez pausa. Olhou em redor. Eu só desejo que tudo seja justo. Justo para todos. A palavra justo bateu na parede e voltou cheia de pó. Uma vizinha, a dona Teresa, que me viu entrar e sair aquela casa durante meses com a mesma mochila cansada, ergueu a voz. Fina e firme. Justo é cuidar enquanto ainda dá tempo. Eu vi quem cuidou. O Miguel sorriu-lhe. Paternal? Como quem pede que não se meta, claro. Dona Teresa. Ninguém discute isso. Era isso que ele fazia. Concordava por fora para desfazer por dentro. Eu respirei devagar. Abri a segunda folha. Despesas médicas. Últimos 6 meses, ali estavam os recibos de exames. As farmácias. As idas e vindas aos especialistas. Não levantei a voz. Só alinhei factos. Como quem alinha pratos sobre a mesa e pergunta: quem é que comeu? Depois disse: muito simples. O que a minha mãe me deixou não foi uma partilha. Foi uma responsabilidade e fechei a pasta. Nesse momento, ouvi um sussurro. Ela está a exibir-se. E outro que respondeu: ela está a explicar. Aprendi que a verdade, em público, é sempre mal criada para alguém. A presidente agradeceu. Passou ao ponto seguinte. Mas a reunião já não voltou a ser sobre canos ou muros. Saímos com a sensação de termos estado num velório onde alguém se atreveu a dizer o nome do morto em voz alta. Cuidado. Na saída, o Miguel encostou-se à ombreira da porta e esperou por mim. Parabéns, disse. Com um riso de esquina, foste convincente. Para eles, não precisei de ser convincente. Bastou ser cronológica. Se calhar esqueces que a mãe era minha mãe também. Não esqueci. Estou a lembrar-te. Cheguei a casa com o coração em modo martelo. No quintal. O fim de tarde tinha a cor antiga de domingo. Abri a caixa do correio. Uma carta sem remetente. Um envelope anônimo. Pesado. Dentro. Impressões de ecrã. Mensagens do Miguel para a ex-namorada. Li o suficiente para me enjoar, se a velha piora. A minha irmã que se desenrasque. Eu não vou gastar um tostão. Outra. Enquanto ela tratar de tudo, melhor para nós. O nós cortou-me. Não era só abandono. Era conivência. Sentei-me no degrau. De cócoras.
com o papel a tremer-me nas mãos. Pensei em fotografar, em guardar como arma. Em vez disso, peguei num prato de barro, risquei um fósforo e vi as letras torcerem-se em fumo. Não por bondade, porque não queria que o pior dele morasse para sempre na minha gaveta. O fogo devolveu-me uma calma lúcida. Eu já sabia. Ver por escrito apenas me autorizou a não duvidar da minha memória. Na manhã seguinte, encontrei-o a falar com o Sr. João. Do talho. Riam, homem com homem, com a facilidade de quem partilha segredos que cabem numa cerveja. Quando passei, calaram-se meio segundo, o tempo exato de um julgamento. O Miguel virou-se para mim com um sorriso sem dentes. Já resolveste tudo com a associação já. Faltam coisas com a verdade. Cuidado. Mana. A linha entre verdade e humilhação é fina, só para quem precisa de máscara nesse fim de semana. Começou a campanha dele. Mensagens a primos que não víamos há anos. Telefonemas a uma tia distante. Histórias em que eu manipulei a mãe. Em que aproveitei o estado dela. Em que a família ficou dividida por minha causa. As versões tinham sempre uma aterragem suave para o narrador. Eu só queria paz. As minhas noites voltaram a conhecer às 3 da manhã. Foi quando decidi que a minha resposta não ia ser barulho. Ia ser substância. Preparei um dossiê com a linha do tempo dos cuidados. Anexei comprovativos. Registrei as conversas com médicos. Escrevi uma nota final. A justiça não é um sentimento. É uma sequência. Enviei apenas para quem precisava saber. Presidente da associação. 2 vizinhos que me perguntaram de frente. E o advogado. O resto, deixei ao vento. O vento, às vezes, sabe fazer contas. 2 dias depois, o telemóvel tocou com um número desconhecido. Boa tarde. Sou a Dô. Helena, advogada do Miguel. Precisamos que nos envie cópia dos documentos de titularidade e movimentos das contas para esclarecimentos. A voz vinha firme, cortês, treinada para intimidar sem sujar as luvas. Respirei, doutora. Todos os documentos oficiais estão com o meu advogado. Poderá pedir diretamente a ele. Quanto aos movimentos, não existe base legal para esse pedido. Então teremos de seguir por via de disputa. Sigam. Eu sei o que vivi. Desliguei e encostei o telefone à mesa. Como quem pousa uma arma descarregada. O Miguel já não queria só palco. Queria processo. E eu, cansada e inteira, entendi que o próximo julgamento já não seria com vizinhos, mas com papéis carimbados e cadeiras que rangem. Nessa noite, sentei-me no jardim com a carta da minha mãe que eu ainda não tinha lido até ao fim, a tal que encontrei dobrada entre documentos de seguro, com o meu nome escrito a caneta trêmula. A lua parecia uma unha. Hesitei. Fechei os olhos e guardei a outra vez. Não por medo do que dizia, por respeito ao momento certo de a fazer ouvir. O bairro calou-se. O meu corpo? Não. Tremia. Mas não de pânico. De decisão. Quando o notário nos chamou, levei a pasta. A memória e o silêncio da minha mãe. O Miguel levou um advogado. Eu levei a verdade escrita a tinta e noites. Ali, onde o eco das palavras se transforma em registro, alguém iria finalmente ler, em voz alta, o que ela decidiu no escuro e o que nós fizemos com a luz. O cartório tinha um cheiro antigo a livros e verniz, como se ali o tempo não passasse, só se registrasse. O notário apertou-me a mão com a neutralidade de quem vive de factos, não de versões. O Miguel entrou 2 minutos depois com a advogada,
fato escuro. Pasta impecável. Um aceno que tentou parecer familiar. Eu não levantei. Tinha medo que, se me erguesse para cumprimentá-lo, a raiva se levantasse comigo. Sentámo-nos frente a frente. Entre nós, a mesa de madeira, grossa. Lembrava-me aqueles bancos de igreja onde aprendi a calar-me. O notário limpou os óculos, abriu um dossiê pálido e começou. Datas. Documentos. Transferências. Certidões. Uma música sem melodia. Porém precisa. A certa altura, parou e pousou o olhar em mim. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Era a pergunta que eu temia e desejava. Tirei do envelope castanho a carta da minha mãe. O papel tinha vincos de tempo e de espera. Coloquei-a sobre a mesa com 2 dedos, como quem devolve uma peça sagrada ao altar. A minha mãe escreveu isto. Não é testamento formal. É vontade. A advogada do Miguel ajeitou o corpo na cadeira, pronta para a objeção. O notário levantou uma mão calma. Podemos registrá-la como declaração pessoal anexada ao processo. Se permitirem. Leio em voz alta. O silêncio que se seguiu tinha peso. O notário principiou, sem teatralidade. E foi justamente isso que nos rasgou. Filha, sei que um dia te vão pedir explicações pelo que deixo. Não deixo para te premiar. Deixo porque vi. Vi as noites, as filas, os remédios. Vi o que não se vê, o tempo que não volta. Aos que perguntarem por justiça, diz-lhes que justiça é entregar o que ficará melhor cuidado. Nem todos sabem cuidar do que têm. Eu escolhi quem soube cuidar de mim. Se duvidares, lê este papel em voz alta. E volta a ser tu. As palavras caíam como um martelo a construir uma casa dentro de mim. O Miguel baixou os olhos. Eu vi a garganta dele trabalhar, como se engolisse uma pedra. A advogada pigarreou. Com todo o respeito. Essa carta não define a legalidade. O processo já a define, cortou o notário. Sereno. Isto ilumina a intenção. Virando-se para mim, quer que fique anexada? Quero. A minha voz saiu estável, não por força, por esgotamento. O Miguel passou a mão pelo rosto, como quem tenta reorganizar traços. Eu não sabia, disse. Finalmente. Não era desculpa. Era uma rendição desajeitada. Não quiseste saber, respondi. Sem ponta de júbilo é diferente. Eu podia ter estado mais... Podias. A mãe esperou. Eu também. A espera acabou. A advogada aproximou a pasta. Ainda assim, a parte do meu cliente reclama transparência sobre os gastos. Movimentos. Toda a transparência interrompi. Tirei um segundo dossiê, o meu inventário de amor, e empurrei para o centro, recibos por ordem. Datas. Médicos. Viagens. Reparações da casa. O notário folheou. Atento. Recomendo anexar este resumo às contas finais, disse. A advogada assentiu. Profissional. Ali. No tom burocrático da sala. A minha dor encontrava a sua forma civilizada. Quando saímos para o corredor, o ar pareceu mais frio. O Miguel encostou-se à parede como um aluno suspenso do recreio. Dói. Sabes? Ouvir que eu falhei. Dói mais ver alguém falhar em silêncio, respondi, porque dá trabalho inventar desculpas. E desgasta quem fica, não te peço metade. Peço alguma coisa. Não consigo recomeçar do zero. Olhei para as mãos dele, limpas, sem calos de quem não carregou o que havia para carregar. Fitei a porta lá dentro, onde a voz da minha mãe ainda vibrava no papel. Há coisas que não se pagam com dinheiro.
A tua dívida não se chama euros. Chama-se presença. E essa já venceu. Sem pagamento. Ele afastou o olhar para o chão e, por um segundo, o orgulho deu lugar a um espelho estilhaçado. Eu tenho vergonha. Guarda. A vergonha, às vezes, é o princípio de alguma coisa parecida com mudança 2 dias depois. Sentei-me à mesa da cozinha com a impressora ainda quente. Preparei um resumo meticuloso de tudo o que os últimos meses tinham cobrado: hospitais, farmácias, fraldas, deslocações, refeições fora de horas, arranjos de telhado, contas atrasadas da mãe que eu regularizei. No final, uma linha sozinha, total. Não para lhe cobrar, para que ele visse o que custa cuidar sem recibo de gratidão. Meti num envelope e deixei na caixa do correio do Miguel com uma nota curta: para a tua informação. Isto foi o justo que a mãe me deixou. Nenhuma resposta naquela noite. No dia seguinte, bateram à minha porta. O Miguel, sem pasta, sem barba perfeita. Tinha os olhos abatidos e uma humildade que não reconheci. Lhe disse: não sei como te pagar, não me deves dinheiro. O que é que te devo? Presença. Só que agora, a pessoa que mais precisava dela já não está. Ficamos um momento nessa espécie de beco sem saída. Ele passou a mão pelo cabelo. Respirou fundo. Posso vir cortar a relva? A pergunta caiu simples. Sem ornamentos, podes, respondi. Não por magnanimidade, por economia de guerra, parar de sangrar por onde já não havia remédio. Nessa tarde, sentei-me no alpendre e finalmente abri a carta da minha mãe pela segunda vez. Desta, li com outra luz, não como uma ordem, mas como uma absolvição. A minha mãe, que tantas vezes calou para não ferir. Escolhera falar no único registro impossível de contestar, o da vida real. Não me deixara fortuna. Tinha-me confiado um critério. Peguei na moldura pequena que ficava na estante, a fotografia dela a rir, cabelo apanhado, olhos de gente que sabe. Atrás, com fita, prendi a carta, dobrada na medida exata da memória. Voltei a pôr a moldura no mesmo lugar. Ali ficou, à vontade dela, resguardada pelo rosto. Naquela noite, dormi como quem finalmente devolveu um livro à estante certa. Dias depois, a presidente da associação cruzou-se comigo junto à mercearia. Fizeste o que tinhas a fazer, disse. Apertando-me o braço, a tua mãe teria orgulho. Eu sorri, sem saber como se sorri nessas frases. O Miguel passou pela rua com um saco de ferramentas. Não desviamos. Ele levantou o queixo num cumprimento breve. Eu retribuí. O mundo, às vezes, não muda com fogos de artifício, muda com o parafuso certo apertado no momento certo. Ao final da semana, cheguei a casa e encontrei a cerca do quintal pintada. O cheiro de tinta fresca misturava-se com o das flores que ela gostava. Na mesa da cozinha, deixei outro envelope. Desta vez sem números, a cópia da carta da minha mãe. Escrevi por cima, a lápis: para quando precisares de te lembrar do que é cuidar, não entreguei. Guardei-o numa gaveta. Aprendi com ela que há verdades que só funcionam quando não são arremessadas. As coisas não ficaram bem. Ficaram em paz. O que é diferente. A justiça da minha mãe não precisava de tribunal, precisava de eco. E, naquele cartório, a sua voz encontrou paredes de madeira para reverberar sem se perder. Com a carta no lugar e as contas fechadas, já não havia batalha, havia manutenção. O Miguel começou a chegar aos sábados com roupa velha e silêncio novo. Eu aprendi a aceitar ajuda sem a confundir com redenção. E, enquanto o jardim voltava a crescer,
Compreendi que o que herdamos não são bens, são tarefas. O resto é só o nome na campainha. A casa aprendeu a respirar sem ela. Primeiro, a custo, rangidos que pareciam chamar por um nome. Cheiros que insistiam em ficar. À luz da manhã, a procurar um corpo que já não estava. Depois, com disciplina, janelas abertas todos os dias. Plantas regadas. Contas pagas a horas. Pequenos concertos que adiam o abandono. Descobri que a paz não chega como um milagre, chega como manutenção. O Miguel começou a aparecer aos sábados com uma mochila de ferramentas e uma humildade sem discurso. Não trouxe flores. Trouxe massa para a parede. Não trouxe promessas. Trouxe tempo. Cortava a relva. Afinava dobradiças. Subia ao telhado com um cuidado que o tornava mais velho, de certa forma, mais novo. Eu ficava no alpendre, a separar parafusos por tamanhos e a observar o milagre discreto do trabalho. O silêncio entre nós já não era faca, era espaço. Houve um sábado em que ele pousou a chave inglesa e disse: sem me olhar, ando a ir à terapia. A palavra caiu sem floreado, como uma pedra que decide não afundar. Assente. Não perguntei detalhes. Aprendi que certas verdades crescem melhor quando não são remexidas. Depois, acrescentou: tive um sonho. A mãe à mesa da cozinha, a rir, a dizer que me atrasava sempre para tudo. Eu sorri por dentro. E tu? Perguntou. Ainda sonhas com ela? Demorei a responder: não. Eu já não preciso que ela me visite à noite. Eu vejo-a na luz da janela. Ele fez que sim. Como quem aceita uma gramática que nunca aprendeu. Às vezes, depois de arrumar as ferramentas, sentávamos-nos a beber café. Falávamos do tempo. Dos vizinhos que mudaram. De receitas que ela fazia e que agora saíam sempre quase iguais. Havia pausas grandes. E nelas cabia tudo o que não sabíamos dizer. Um dia, arrisquei. A vergonha melhora. Ele não fingiu não entender. Não sei se melhora. Aprende-se a andar com ela sem tropeçar tanto, e riu-se de si mesmo. Curto. Honesto. Eu não o absolvi. Mas algo dentro de mim deixou de exigir que o mundo retrocedesse 2 anos para nos dar uma segunda chance perfeita. Percebi que o meu perdão não era cheque passado em branco. Era um acordo de vizinhança entre o que feriu e o que ficou. Perdoar, para mim, não foi esquecer, foi regressar. Todos os dias, ao lugar onde doeu e escolher não reabrir a ferida. Houve tardes em que o via a lixar a madeira da cerca e pensava no que teria sido se ele tivesse lixado o orgulho no tempo certo. A resposta doía e, ainda assim, trazia calma. Não foi. Às vezes a maturidade é aceitar o tempo verbal errado. No final de um desses sábados, ele trouxe um saco com tintas e disse: pensei pintar o quarto dela. Está a precisar. Eu hesitei. Era o meu pequeno santuário de poeira limpa. O lugar onde a sombra dela fazia companhia. Mas a tinta nova é um acto de amor lúcido. Pinta. Respondi. Ficamos os dois, lado a lado, a cobrir a parede com um branco que tinha outro nome: começo. Em silêncio. Aprendi que o luto também se faz com rolos e escadas. Noutra manhã, encontrei sobre a mesa uma rosa improvisada com arame e bocadinhos de rede, uma coisa tosca. Frágil. Fiz com restos lá do telhado. Disse ele, meio envergonhado. Coloquei a rosa no parapeito, ao lado da moldura com a fotografia da minha mãe. Atrás, continuava a carta, dobrada, guardada como quem guarda uma bússola. Não a mostrei.
o amor que resiste não precisa de prova, precisa de direção. Com o tempo, aprendi a chamar casa ao que ficou. Nos dias de vento, o portão batia como um coração nervoso. Eu ia, endireitava, voltava. Nos dias de chuva, as janelas choravam por dentro. Eu passava o pano com uma paciência que não reconhecia em mim antes disto. Os serões tinham uma música nova, talheres que já não eram contados para dois, passos que sabiam o caminho. O rádio da vizinha a tocar fados que não me partiam, só me dobravam. Como se a vida fosse um lençol a que se dá a dobra certa para caber na gaveta. Não houve reconciliação com violinos. Houve um telefonema, meses depois, em que o Miguel me perguntou se podia ir ao cemitério sozinho, não para pedir desculpa, disse para agradecer. O verbo apanhou-me de surpresa. Havia ali uma espécie de homem que eu não conhecia. Disse-lhe que sim. Quando voltou, não trouxe relato. Trouxe silêncio limpo. Deixou sobre a bancada um saco com laranjas e uma chave de parafusos nova, para não te faltar o número 8, disse. E sorriu. Aprendi a reconhecer gestos que não precisam de legenda. Eu também mudei. A culpa de ter sido a escolhida deixou de me corroer quando entendi o que realmente recebi. Não uma preferência, mas um encargo. A minha mãe não me deixou mais. Deixou-me o que eu podia cuidar. Poder não no sentido de força, mas no de vocação. Há quem nasça para avançar. Eu nasci. Descobri tarde. Para ficar. Ficar tem má fama, dizem que é estagnação. Eu aprendi que, às vezes, é um acto de resistência. Uma tarde de outono, enquanto ele trocava o autoclismo, eu abri a gaveta e tirei a carta. Li-a outra vez, devagar, como quem saboreia uma oração que já sabe de cor, mas que ainda assim lhe cura a garganta. No fim, escrevi numa folha pequena, legado igual a cuidar sem testemunhas. Dobrei e colei nas costas da moldura. Quis que, um dia, quando eu não estiver, alguém encontre essa frase e entenda a matemática a que esta casa obedeceu. A palavra herança deixou de me dar vertigens. Já não a confundo com somas e divisões. Reconheço-a no cheiro do pão que tiro do forno aos domingos. No barulho da mangueira a regar o jardim ao fim da tarde. Nas mãos que sabem onde estão as caixas de ferramentas. É um vocabulário de coisas simples e, talvez por isso, indestrutíveis. Às vezes, ainda há tropeços. O Miguel liga e cai na tentação de se explicar outra vez. De reescrever com caneta azul um passado já carimbado a preto. Eu corto com delicadeza. Não precisamos disso. E mudamos de assunto. Não é esquiva. É método. A nossa paz funciona melhor sem comentário áudio. Na última vez que falamos de forma mais inteira, ficamos no alpendre a ver as nuvens a engordarem do lado do mar. Ele disse: há coisas que eu nunca te vou poder devolver. Eu ia responder com ironia. Mas calei-me. O silêncio salvou-nos do sarcástico e deu espaço ao verdadeiro. Não precisas de devolver, disse. Só não deixes outra vez cair. Ele acenou. A frase pousou onde devia. Nesse mesmo fim de tarde, entrei no quarto dela e abri a janela. A luz entrou com o cuidado de quem pede licença. A poeira dançou como quem reconhece a música antiga. Toquei na moldura. Senti a superfície fria. E agradeci em voz baixa, não só a ela, mas a mim. Por ter ficado quando a palavra certa era ir. Por ter aprendido a receber sem confundir com ganhar. Por ter escolhido a manutenção em vez da ruína. Se me perguntarem, hoje, o que herdamos? Direi, tarefas. E um critério.
o resto é mobiliário. E, ainda assim, o mobiliário tem o seu destino luminoso quando alguém o limpa todos os sábados. O Miguel desce os degraus com a roupa manchada de tinta. Eu sigo-o até ao portão. Ele vira-se. Levanta a mão num adeus pequeno. E há qualquer coisa naquele gesto que me dá paz. Não a paz redonda das histórias, mas a paz possível dos vivos. Fecho o portão devagar. A casa respira. Eu também. Este é o legado que ficou, não números, mas presença. Não direitos, mas deveres. Não uma casa, mas a arte teimosa de a manter de pé. Se a sua família já o obrigou a escolher entre o sangue e a responsabilidade, conte-me nos comentários o que é que ficou do seu lado da história, bens ou tarefas. Talvez, ao nomearmos o peso, ele aprenda a ser menos pesado.